Bom, vamos continuar estudando, né? Hoje é a nossa nona mensagem da série Os 10 Mandamentos para hoje. Nós estamos estudando os 10 mandamentos a partir do capítulo 20 do livro de Êxodo. Hoje é o nono mandamento e esse é um dos mandamentos que é mais assim interpretado ou tido como superficial, né? Normalmente o pessoal, quando fala do nono mandamento, diz assim: olha, tá vendo? Se você disser assim, hoje é aniversário de Davi, aí ninguém diz a Davi que a gente vai fazer um aniversário. E aí pronto, isso é mentira, quebrou o nono mandamento. Não é bem isso que o texto nos ensina, não, né? A mentira ali, ou como o texto apresenta, não tem somente essa ênfase superficial, não. Na verdade, o mandamento ele é muito mais profundo e muito mais desafiador para nós, né? Quando nós analisamos ele na perspectiva correta que o próprio texto bíblico apresenta, né? Esse mandamento ele precisa ser revisitado para que a gente entenda o seu real significado e a sua aplicação para as nossas vidas, né? Hoje. Então, Êxodo capítulo 20, nós vamos ler aí o verso 16, não é isso? Vai ser projetado aqui no telão. Êxodo capítulo 20, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Esse é o nono mandamento. Vamos orar, pedir que Deus possa abrir o nosso coração e falar profundamente a partir da sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, cantando louvores ao teu nome, adorando, em comunhão, mas nós rogamos agora que o Senhor possa falar conosco por meio da tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos ajude a termos ouvidos atentos e corações obedientes. Que o Senhor nos ajude, mediante a luz da tua palavra, a olhar o nosso coração e ver aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser conformado à tua palavra. Nós fazemos isso porque amamos ao Senhor e queremos agradar ao Deus da nossa salvação. Por isso nos abençoa, que o Senhor use esse teu servo incapaz para trazer uma palavra bíblica ao coração da tua santa igreja. Essa é a nossa oração. Eu peço que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Repreende o mal, nos guarda em teu nome, nós queremos ouvir tua voz, assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, os 10 mandamentos, eles foram dados ao povo de Israel, para que por meio deles o povo de Israel fosse identificado com um Deus a quem os havia libertado do cativeiro do Egito, e eles passariam a ser uma nação escolhida, ou seja, a nação escolhida do Senhor. Eles foram dados naquele contexto lá que eu já citei, da saída do Egito. Após 3 meses de libertação, eles atravessam o Mar Vermelho, acampam aos pés do Monte Sinai, e Deus aparece ali em cima do monte, de onde a lei é dita para o povo de Israel. A lei, como nós pensamos, ou as 10 palavras, como os judeus gostam de falar, elas nos ensinam 2 coisas, né? Basicamente, amar a Deus, primeiro ao 4º mandamento, e amar ao próximo, do 5º até o 10º mandamento. De forma bem simples, é o que nós chamamos, o que os teólogos chamam de lei moral, lei cerimonial, que é como nós adoramos a Deus, e lei moral, que é como nós amamos ao próximo. O 8º mandamento, que nós estudamos domingo passado, ele nos conduz à ideia bíblica de um trabalho e olhar para o trabalho como sendo uma bênção de Deus, né? E também a trabalhar com honestidade, porque a ideia do não furte não é apenas você não tomar o bem do outro,
mas ela repousa no fato de que Deus sustenta seu povo, Ele cuida do seu povo. Hoje nós vamos estudar mais um desses mandamentos que boa parte das vezes é um pouco mal entendido, ou então é tratado com superficialidade. Mas o mandamento ele tem aquele mesmo propósito que os outros tiveram, que é instruir o povo de Deus para que esse povo, que eram escravos, viviam no contexto de escravidão no Egito, e que foram libertados por Deus, e que agora esse povo que está ali no deserto vai tornar-se a nação escolhida do Senhor. Então, como é que a gente tem estudado? A gente tem estudado a partir de duas perguntas. Qual é o 9º mandamento e o que significa esse mandamento? Essa forma que a gente tem usado é mais para que a gente possa se desvencilhar dessas perspectivas, dessas formas de entendimento do mandamento superficiais. A gente entende, a gente classifica o que é o mandamento de fato, como esse mandamento ele era entendido pelo aquele povo, pelo povo de Israel, e como ele deve ser entendido por nós hoje. Daí a ideia da gente sempre procurar o significado. Então vamos lá. Qual é o 9º mandamento? Bom, assim como essa série, que vai do 6º mandamento, que é não mate, até esse agora que nós estamos vendo, o 9º, ele é bem curto, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Esse mandamento, a tradução, eu estava vendo a tradução a mensagem, que não é uma tradução da Bíblia, é uma paráfrase da Bíblia, mas eu acho que vale muito a pena. Se você não conhece a Bíblia, a mensagem, obviamente ela não serve para você usar no culto, ela não serve para você pregar o evangelho com ela não serve para você fazer um estudo detalhado, mas eu não estou ganhando nada não, viu? Quem publica é a Editora Vida, tá? Eu não estou ganhando nada, não estou sendo patrocinado pela Editora Vida. Mas é um excelente texto. É uma paráfrase feita por um estudioso chamado Eugene Peterson. Ele fez essa paráfrase para a igreja dele, para as crianças e para os idosos da igreja dele. O Eugene Peterson é um erudito, e ele traduziu a Bíblia inteira em paráfrase. Então, às vezes, você tem 10, 12 versículos que ele resume num só parágrafo, é maravilhoso. Eu e Débora, a gente adquiriu por causa das meninas. A gente estava começando a ler a Bíblia com as meninas, e aí as minhas filhas às vezes tinham um texto que, mesmo com a NVI, que é a versão que nós usamos lá em casa, às vezes elas ficavam meio confusas. E aí eu pesquisei, estudei um pouco, e aí cheguei a essa Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase maravilhosa, Assim, o jeito que o texto é escrito é maravilhoso. Os irmãos, eu vou trazer ainda aqui para ler umas passagens com os irmãos aqui. Mas a Bíblia, a mensagem, ela não traduz do jeito que a Nova Almeida Atualizada traduz, Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Ela explica isso e ela traduz o seguinte, o 9º mandamento: não difame seu próximo. Não difame o seu próximo. Esse mandamento, portanto, se nós observarmos a partir dessa ótica de não difamar o próximo, ou de não dar falso testemunho contra o seu próximo, esse mandamento ele vai muito além dessas superficialidades que a gente trata ele, esconder uma festa de aniversário, ou brincar com a criança e pegar a chupeta ou o brinquedo e esconder atrás. Onde é que está o brinquedo? O senhor está com o brinquedo na mão? Não, estou não. Eita, mentiu, quebrou o 9º mandamento, vai para o inferno. Não, na verdade não é isso que o mandamento tem em mira, ou tem como objetivo para ensinar ao povo de Israel. E por isso que é importante, em cada mensagem, eu faço questão de repetir isso aqui para os irmãos, que os 10 mandamentos foram dados nesse contexto da libertação do povo de Israel. Isso é imprescindível para você entender o peso que tem essa lei aqui. O peso que tem esses mandamentos na vida do povo de Israel, que era um povo, Eu ainda vou pegar a Alain, para a Alain dar uma aula de EBD aqui para a gente, só para falar dessa diferenciação entre povo, nação e Estado. Isso é muito interessante, é um tema muito interessante, porque no texto bíblico você tem a utilização dessas palavras de forma diferente.
O povo de Israel era quando ele foi libertado, né, lá do cativeiro, e depois é que ele se torna uma nação organizada, com leis, com regras, com normas civis e tudo mais. Então, esse povo, ele não tinha uma perspectiva de um centro de verdade, ou daquilo que poderia ou não poderia fazer, o que era ou o que não era legal. Então, Deus está ensinando, Deus de fato, Ele está construindo um povo do zero, para que esse povo pudesse refletir a sua glória. Esse mandamento, ele tem, portanto, a ideia que está no pano de fundo desse mandamento é Deus falando a verdade para o seu povo. Então, a linguagem desse povo deveria refletir a verdade aprendida pelo Deus que é a verdade. Então, nesse sentido, a linguagem do povo, ela deveria refletir o Deus que eles servem, o Deus que os libertou de 430 anos de escravidão no Egito. Por isso que, em cada passagem da Bíblia, em cada ponto ali que você vai ver o livro do Êxodo inteiro, é muito interessante, porque a libertação e os demais milagres que acontecem ao longo da história da revelação, todos eles são fundamentados em quê? Na palavra de Deus, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus proferiu, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele determinou. Então, a ideia de que a verdade ela deve ser propagada, a verdade ela tem que ser dita, a verdade ela tem que ser afirmada, ela tem que ser cantada, é muito presente dentro desse povo, porque essa linguagem sobre a verdade, ela reflete quem Deus é. Quem está estudando, quem está vindo nos cursos de quinta-feira, eu quero estimular os irmãos, quem pode, venha, porque a gente tem estudado o livro de Gênesis, a gente vai para o capítulo 22 agora, né? A gente está encerrando ali a história de Abraão, e está dando início à história de Isaac. Mas uma coisa interessante que nós vimos aqui estudando é que, por exemplo, quando você vai ver Satanás tentando Eva, é muito interessante. A nossa compreensão folclórica, sei lá, do diabo, né? É que é uma figura toda de vermelho, com rabo, com tridente, que ele vai aparecer de madrugada do lado da sua cama, né? Para lhe assustar. E isso é o que o demônio vai fazer. Isso é uma crendice popular. O diabo não está nem aí se ele vai aparecer de vermelho e de azul. Ele quer o quê? Ele quer distorcer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o quê? É a verdade. Na própria tentação, como eu comecei a falar aqui, na própria tentação de nossos pais, de Adão e Eva, se você ler o texto bíblico direito, você vai ver que em Gênesis 2, Deus diz o quê? Olha, você pode comer de todos os frutos da árvore, você só não pode comer do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Essa era a verdade, essa era a palavra. Qual é a primeira coisa que o diabo faz quando encontra com Eva? Ei, me diga um negócio aí, é verdade que Deus disse que se você tocar na árvore e você comer dela, você ia morrer? Aí Eva vai, né, inventa lá umas histórias lá e diz, é verdade. Aí o que o diabo diz? Eu estou aqui para lhe atentar, aí fura Eva com um garfo, não é não? Não, não é isso. O que o diabo faz? É mentira. Não é verdade que quando você comer, você vai morrer. Muito pelo contrário. Quando você comer, você vai ser quem? Igual a Deus. Então o diabo, ele não está nem aí para o que a gente acha, se ele vai aparecer de madrugada um vulto. Ele não está nem aí. A finalidade dele é fazer com que eu e você, nós nos acostumemos com a mentira e abandonemos a verdade. A finalidade do diabo é distorcer a verdade revelada de Deus ao nosso coração. O ministério do diabo é fazer com que eu e você nós percamos o interesse das Escrituras, que a gente não ligue mais com a verdade, que a gente troque a verdade pela mentira, o certo pelo errado. Esse é o principal ministério do diabo. Pegando um gancho aqui do que Júlio falou, né? Com certeza, isso aqui eu falo sem nem temer. Com certeza o diabo quer que você olhe para a Bíblia e diga assim, coisa chata, né? Eu vou ver aqui uns videozinhos aqui.
Com certeza isso tem cheiro de enxofre. É o próprio Satanás querendo que você não tenha interesse nas Escrituras para colocar o seu interesse em qualquer outra coisa. E é o que Júlio falou, né? Aqui, quando ele comentou aqui, não que a tecnologia seja equivocada, não é. A tecnologia é uma bênção em muitos aspectos. Mas o problema é que qualquer coisa que toma a primazia, o lugar central de Deus na sua vida, torna-se pecado, torna-se instrumento do diabo para lhe afastar de Deus, inclusive a própria tecnologia. Então, quando o texto diz, em primeiro lugar, não dê falso testemunho contra o seu próximo, a ideia aqui é uma distorção da verdade. O que está em jogo é dizer que aquilo que Deus falou não é verdade. Então, a nação de Israel, que foi libertada pelo poder de Deus, que Deus disse para Moisés o quê? Vá lá e diga que eu mandei você e que eu vou libertar o povo. Aí Moisés diz, mas o que eu vou dizer? Vá lá e diga que eu estou dizendo que você vai libertar o povo. O povo tem que confiar em quê? Em Moisés? Não, ele tem que confiar em quê? Na palavra de Deus, naquilo que Deus proferiu. Então, quando você tem um dos 10 mandamentos que deveria formar a nação de Israel, dizendo o seguinte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, esse mandamento, ele foi dito, ele foi colocado entre a lei de Israel para que o povo se apegasse à verdade e deixasse a mentira. Porque aquilo que Deus fala se cumpre, aquilo que Deus fala reflete quem Ele é. A palavra de Deus, ela é muito importante porque ela revela quem Deus é. Então, nesse sentido, o povo de Israel, ele deveria entender o seguinte, e aí a gente entende o 7º, 8º e 9º mandamento num bloco só. Perdão, 6º, 7º, 8º e 9º mandamento num bloco só. Presta atenção. Quando o povo recebeu essa lei, o povo de Israel, ele deveria entender o seguinte, que era dever dele, era dever do povo, proteger a vida do próximo. Por isso que o 6º mandamento é o quê? Não mate. Então eu tenho que proteger a vida física do próximo. Por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus. 7º mandamento, eu deveria proteger a família do próximo, né? Verso 14, por isso que ao invés de você adulterar, você tem que ser o quê? Fiel. Então, preste atenção, como Deus ele constrói na mente do seu povo a sua lei. Ele diz, olha, você deve proteger a vida do próximo, verso 13, verso 14, você deve proteger a família do próximo, verso 15, você deve proteger os bens do seu próximo. E agora, no verso 16, que é o 9º mandamento, Deus está ensinando o povo de Israel ao quê? Proteja a reputação do seu próximo. E como é que eu protejo a reputação do meu irmão? Não falando a respeito dele nada que seja falso ou mentiroso. Então percebam que quando esses mandamentos eles são colocados para o povo de Israel, iriam formar uma nação que era apegada à verdade, uma nação que era firmada na verdade, porque Deus é a verdade. Então não falar a verdade é apegar-se à mentira. Do mesmo jeito que usar linguagem falsa, linguagem dúbia, usar qualquer coisa que possa causar divisão ou dúvida na mente do povo, ou usar a mentira como se fosse uma linguagem comum, seria distorcer quem Deus é. Por isso que quando o povo de Deus fala a mentira, o nome de Deus é que é envergonhado. O povo de Israel deveria entender isso. Nós também devemos entender esse mesmo ponto de vista. Aquilo que nós falamos, a forma como nós nos dirigimos uns aos outros, ela reflete o Deus que nós servimos. Da mesma forma, se eu uso a mentira como uma linguagem comum, eu também estou dizendo a qual Deus eu sirvo. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo.
No contexto do Egito e do mundo antigo, como um todo, meus irmãos, a vida de um escravo ela era inteiramente irrelevante. Êxodo capítulo 1, verso 15 a 22. Você lembra lá, né? O faraó manda as parteiras matar as crianças, as parteiras não querem, aí o faraó diz o que para os egípcios? Cada um vá na casa dos seus escravos, pegue os filhos homens e jogue no rio. A vida de um escravo é totalmente irrelevante, quanto mais a sua reputação. Aí quando Deus pega esse povo, Deus diz o quê? Fale a verdade a respeito do seu irmão, porque a vida do seu irmão é preciosa. Você não pode usar a mentira para detratar, para sujar, para manchar a vida do seu irmão. Você não pode usar uma linguagem falsa que vai tornar a vida do seu irmão algo ruim, algo danoso. Por isso que Deus, quando Ele vai formar um povo, Ele vai dizer, vocês serão totalmente diferentes. Salvo engano, até onde eu li há um tempo atrás, entre os muçulmanos, se você é muçulmano, você é obrigado a falar a verdade com o outro. Então, por exemplo, a gente tá no mercado, aí eu sou muçulmano, eu vou comprar um determinado produto. Aí eu digo, quanto é que é esse produto? Quanto é que é esse clipe de papel aqui? Aí se o cara é muçulmano, ele vai dizer o seguinte, rapaz, é 5 centavos. Ele não pode mentir para mim. Por quê? Porque eu sou um muçulmano. Agora, se eu não sou um muçulmano, aí eu posso mentir. Por quê? Porque ele não é meu irmão. E aí a lei do Senhor é o contrário. Você tem que falar a verdade. Você não pode detratar a imagem do outro, de forma alguma. Porque a verdade reflete o Deus a quem você serve. Ou seja, nós não podemos de forma alguma abandonar a lei, os princípios. Por quê? Porque nós refletimos o Deus a quem nós servimos. Sobre esse ponto, me veio agora, eu lembrei a história do soldado morávio, né? Ele foi evangelizar salvo engano, numa região que era proibida, eu me esqueci o nome agora, e aí ele foi preso, né? Ele ficou preso por muito tempo. Aí ele conseguiu fugir, né, da prisão lá, e aí ele correndo, aí um soldado o viu, aí o soldado correu atrás dele, né? O soldado estava com espada, com lança e tudo, estava pesado, mas conseguiu correr atrás dele. Aí esse irmão, né, ele viu um lago congelado, ele disse, rapaz, eu vou passar por cima do lago, porque ele não vai vir atrás porque ele está pesado, se ele andar aqui em cima vai quebrar o gelo, ele vai afundar. Aí ele correu no meio do lago, né, o lago congelado, porque ele disse, ele não vai correr, ele não é louco de fazer isso, eu vou conseguir fugir. Só que o soldado não conhecia a região, correu no lago. Foi o que aconteceu? O gelo partiu, o soldado caiu. Aí o soldado morávio foi correr e parou, né? Aí ouviu o soldado gritando. Aí ele fez, eu só tenho essa chance de ir embora, só tenho essa chance de fugir. Mas ele disse, eu não posso deixar a imagem de Deus morrer ali. Aí ele ficou nesse impasse, foi o que ele fez? Ele voltou, tirou o cara da água, os outros soldados chegaram, prenderam ele de novo, e ele foi preso, morreu preso. É isso que significa ser apegado ao princípio bíblico. O princípio bíblico, ele não é algo que a gente adere só quando nos é conveniente. A verdade bíblica ela deve ser a nossa vida. Por quê? Porque reflete o Deus que nós servimos. É aquela coisa, né? Você só vai fazer o bem só se os outros estiverem vendo? E quando ninguém estiver vendo? Né? Eu também já falei isso, né? Tem um caso de um carpinteiro, né? Um carpinteiro de Genebra. Ele foi convidado para fazer uma reforma no teto da capela de Genebra. Aí ele estava fazendo as reformas e tal. Aí dentro da telha ele desenhou, esculpiu, né?
desenho. Aí o ajudante dele olhou assim e fez: mestre, mas essa parte aqui esses desenhos bonitos que o senhor está fazendo, vai ficar para dentro? Aí ele disse: vai ficar para dentro. Aí o menino fez: mas então não tem propósito nenhum, ninguém vai ver isso. Para que o senhor está fazendo com tanto esmero, com tanto cuidado esses desenhos aqui? E aí ele fez: uma pessoa vai ver, e é ela que eu quero agradar, então por isso que eu vou fazer. E aí ele fez o desenho todinho, e até hoje está assim, né? Salvo engano, acho que é a capela de Saint-Pierre, que fica na Suíça, em Genebra. Ou seja, esses princípios bíblicos, eles não deveriam ser um adereço do povo de Deus, deveriam ser a marca do povo de Deus. Por isso que os 10 mandamentos, eles deveriam ser o norte que apontava para o povo de Deus, era a marca deles. Por isso que não dar falso testemunho contra o seu próximo é tão fundamental e merece um espaço entre os 10 mandamentos, porque esse mandamento obedecido refletiria a imagem do Deus que o povo estava servindo. Um último detalhe na explicação desse mandamento é que o próprio texto já nos diz a finalidade do mandamento, né? Você lê direitinho aí: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então, o que seria o mandamento? É você não falar algo que vá prejudicar o seu irmão. Esse algo falso, obviamente, irá causar dano ao seu irmão. Esse é o ponto do mandamento. Tudo aquilo que eu falo que vai causar dano ao meu irmão, eu devo evitá-lo. Por quê? Porque meu irmão é imagem e semelhança do Criador. Eu não devo fazer isso com ele, porque falar a mentira é contra quem Deus é e contra quem Deus criou. Por isso que o mandamento é muito claro. Mas o que ele significa para nós hoje? O 9º mandamento, ele deve ser entendido, em primeiro lugar, porque ele mostra que Deus está protegendo a vida do seu povo de forma completa. Deus não está só protegendo o seu povo, a vida dele física, mas a vida dele completa. O 10º mandamento é um outro aspecto, só domingo que vem, então, cenas dos próximos capítulos. Então, não percam o último capítulo da nossa série, os 10 mandamentos. Brincadeira, irmãos. Mas veio mesmo, viu, domingo? A ideia é que Deus está protegendo o indivíduo como um todo, a vida, a família, os bens e agora a reputação da pessoa, a honra da pessoa. Então, os 10 mandamentos, principalmente do 6º até o 10º, ele mostra como a vida dos servos de Deus é preciosa para ele. Por isso que Deus, ele preocupa-se não somente com os bens materiais, com a saúde física, com o status do seu povo, não, ele se preocupa com tudo. Ele se preocupa com tudo, né? Tem uma música aqui, me veio agora mente, uma música do Raul Seixas, né? Uma música bem antiga, e ele dizia assim, Raul Seixas era ateu, né? E uma das músicas dele, ele dizia assim: o que mais me preocupa é saber que Deus está aqui no quarto enquanto eu estou sozinho. Isso é muito interessante, né? Então, nesse sentido, Deus, ele se preocupa com tudo, com toda a sua vida. Como você trabalha, como você gasta seu tempo, como você gasta seu dinheiro, como você cuida da sua esposa, do seu filho, como você cuida de tudo. O povo de Israel deveria entender essa verdade e nós também devemos entender. Mas, sendo mais específico, já caminhando para o final, como esse mandamento, ou melhor dizendo, esse mandamento ele significa o quê? Primeiro, segundo Provérbios 6, 16 a 19, dar falso testemunho ou mentir contra o próximo é abominável diante de Deus. Então, quebrar o 9º mandamento, levantando uma acusação falsa, ou falando algo que não é verídico a respeito do meu próximo,
Deus chama isso de abominável. E detalhe, viu? São poucos textos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que Deus usa essa palavra, né? Abominável. Quebrar o 9º mandamento, Deus considera abominável. Usar a língua para detratar, para caluniar, para mentir contra o meu próximo, Deus considera isso a quebra do 9º mandamento, portanto, considera usar a língua para prejudicar o outro como sendo algo abominável, que não deve fazer parte da forma como o seu povo deve agir de uns para com os outros. O mandamento também significa, em segundo lugar, que a fofoca é atentar contra a vida do seu próximo, Levítico 19, verso 16. Então, retoma um pouco o 6º mandamento, né? Não mate. Então, você usar a língua para destruir a vida do seu irmão, além de quebrar o 6º mandamento, é também quebrar o 9º mandamento. Porque a nossa língua deve propagar a verdade, deve abençoar os nossos irmãos e não matar eles. E tem pessoas que têm uma habilidade melhor do que muitos espadachins aí de usar a língua para destruir a vida dos outros. O Senhor, portanto, nos chama a usar a língua não como um instrumento de morte, mas como um instrumento de bênçãos. Terceiro lugar, o mandamento também significa que nós devemos falar e promover a verdade. Aí tem vários versos, né? Zacarias 8,16, Salmo 15, verso 1 a 3, Colossenses 3, 9 e 10, Efésios 4, 25. Por outro lado, se digamos assim, se o 9º mandamento ele tem um aspecto negativo de dizer que a gente não pode falar a mentira contra o nosso próximo, o aspecto positivo é recomendável. Nós devemos falar a verdade, nós devemos proclamar a verdade. A verdade tem que ser a linguagem do povo de Deus. O povo de Deus deve falar a verdade. E aí eu sempre faço essa pergunta, né? Às vezes eu estou na sala de aula, aí eu digo assim, tem algum crente aqui? As meninas levantam a mão, né? Aí eu digo, então não vou precisar ficar olhando se vocês vão colar, né? Vocês são crentes, né? Então não preciso nem olhar para vocês, vou olhar para os outros. Vou nem me preocupar. Porque se vocês se diz que são crente e cola, que tipo de crente é você? Se tu não é fiel a Deus numa prova, tu vai ser fiel a Deus em quê, meu filho? Então, eu não vou nem olhar para vocês. Vocês são crentes? São. Então não vou olhar para vocês não. Vou olhar para os outros. Né? Mas o ponto é que assim, infelizmente, meus irmãos, parece que o povo de Deus tem se habituado a usar a mentira para levar vantagem, tem usado a mentira para enganar o próximo, e isso de fato é algo assim terrível, né? terrível mesmo, né? Existem vários exemplos, né? Você tem aqui mesmo na nossa cidade, né? Você tem comerciantes que são donos de ponto comercial que não aluga mais para evangélico. Porque os caras mentem, enganam. E aí, eu não sei se os irmãos já tiveram a triste experiência, como eu já tive, algumas vezes, infelizmente, de você chegar e o cara dizer o seguinte, se diz crente, você comprou um negócio aqui, até hoje não pagou, é um veiaco. Está vendo? Olha que tipo de crente é que está naquela igreja. E aí a gente lembra daquele texto, né? Por causa do testemunho de vocês, o nome de Cristo é envergonhado. O 9º mandamento abre nossos olhos para que a nossa linguagem deve refletir a verdade, porque nós seguimos o Deus que é a verdade. Então, o principal, digamos assim, o nome, né, que vai ser mais envergonhado não é nem o nosso, mas é o nome de Deus. Em quarto lugar, esse mandamento também significa que nós seremos responsáveis por nossas palavras. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37.
No dia do julgamento, nós seremos julgados pelas nossas palavras também, meus jovens. O pessoal acha também, eu fui salvo, então não serei mais julgado. Não, você não será julgado para condenação, meu jovem, mas julgado todos nós seremos. Prestaremos contas ao que nós falamos, pensamos e agimos diante do nosso Deus, até porque Ele é um justo juiz, né? Ele não é como certos juízes aí não, tem acordos escusos, né? Mas Ele é o justo juiz que governa toda a terra, e nós prestaremos contas a Ele do que nós falamos. Então, aquela maledicência que você falou, que destruiu a vida do seu irmão, você vai prestar contas diante de Deus. Em último lugar, esse mandamento também significa que nós precisamos ser justos com o próximo. Levítico 19, verso 15. E a ideia de Levítico é maravilhosa, né? A Bíblia é linda como um todo, né? Ele diz que a gente deve ser justo não só com o pobre, mas também com o rico, porque justiça não tem a ver com classe social, justiça tem a ver com o quê? Com a verdade. Então, ser justo não é dar benefício a pobre, ou dar benefício a rico. Ser justo é ser verdadeiro, é honrar a Deus quando a verdade é falada. Portanto, meus irmãos, eu já passo aqui para as aplicações. Fale sempre a verdade, que as palavras sejam sempre claras. Mateus 5,35, né? 37, perdão. Que seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que disso passar vem do maligno. Que a nossa linguagem seja uma só, a linguagem que glorifica a Deus, a verdade que é tão clara como o sol no meio-dia. Se eu digo a você que A é A, vá lá conferir que você vai. E quando nós fazemos isso, as pessoas reconhecem que nós glorificamos a Deus. Eu vi um vídeo ontem que me chamou muita atenção. Um rapaz lá, eu não sei se o camarada é crente, mas a atitude me chamou muita atenção. O dono de uma loja lá de carro, o cara chegou e disse, olha, eu preciso de um carro para trabalhar e tudo mais, mas eu não tenho conta em banco, não tenho nada, não tenho como fazer financiamento e tudo mais. Aí o dono da loja olhou para a cara dele, disse, rapaz, tá, eu vou vender para você. Você vai pagar, aí ele fez lá um carnê da própria loja, você vai pagar e tudo mais. E aí o cara dizendo, rapaz, todo dia, o boleto é dia 10, todo dia 8, 9 ele vem aqui pagar. Já está na 17ª parcela. Ele vem todo mês pagar no dia certo. E eu nem me preocupo. Aí o dono da loja disse, isso, eu vendo qualquer carro que ele quiser aqui. Porque se ele disse que vem pagar até o dia 10, ele vem. Então, aí você vê algumas reportagens, né, ou você conversa com alguns irmãos aí, o cara diz, eu vou pagar, aí passa 6 anos, o crente não vai nem lá na loja pagar, né? Então é muito difícil, meus irmãos. Então que o nosso sim, sim, que a nossa linguagem reflita o Deus que nós queremos e servimos. Segundo lugar, defenda a reputação do seu irmão, Filipenses 2, 3 e 4. Pelo amor de Deus, defendam a reputação do seu irmão. Eu não estou dizendo que você tem que passar a mão em pecado, não. O pecado, haja biblicamente. Se você sabe que seu irmão está em pecado, o que a Bíblia diz? Mateus 18. Vá lá até ele, não vá falar mal dele para os outros, não. Vá até o irmão e diga, irmão, venha cá, irmão. O irmão pecou nisso, nisso, nisso e nisso. Eu vim aqui porque eu quero lhe ajudar. Se o irmão tem que pedir perdão, tem que se arrepender. O irmão não ouviu. Eu pego o outro irmão, vai lá os dois. Irmão, a gente está aqui porque a gente lhe ama. A gente quer que o irmão se arrependa. O irmão não quis, aí é que você traz para a liderança da igreja para ser apresentado e julgado a questão da igreja. Certo? Então, evite defender, evite falar mal do seu irmão. Tem irmão, pelo amor de Deus, não sabe nem da história. Parece que o irmão, rapaz, tu soube de fulano. Eu sabia, aquilo era um miserável. Eu sabia, bem feito. O cara nem terminou de falar. Bem feito que ele fez aquilo. O que foi que ele fez? Conta aí para nós. O cara ainda faz assim, né? E quando termina de escutar, diz, ei, vem cá. Tu soube o que o crentão disse aí? Vem cá. Aí começa, né? Satanás reinando na igreja. Então defenda
a honra do seu irmão, porque defender a honra do seu irmão é defender o Deus que você serve. Não estou dizendo para passar a mão na cabeça, não. Mas, por exemplo, eu conheço, a gente está se conhecendo, mas eu conheço alguns irmãos aqui, né? Rapaz, Alan roubou os livros da biblioteca todinho da escola dele. Aí eu disse, rapaz, o Alan que eu conheço, não, ele não, acho que não, cara, com certeza. Peraí que eu vou ligar para ele agora para saber essa história. Não, ele não faz isso não, faz isso não, eu vou ligar para ele. Então, ou seja um defensor da honra do seu irmão, né? O que Filipenses diz? Considere o outro superior a si mesmo, sempre leve o seu irmão em alta consideração, não use a sua boca para detratar, para levantar falso testemunho contra o seu irmão. E em último lugar, seja honesto com o seu irmão em tudo, também Levítico 19:15, seja honesto. Se você pode, se você não, olha meu irmão, eu posso chegar aí de meio-dia, meu irmão, não posso chegar aí de meio-dia, eu me atrapalhei, eu perdi a hora, me perdoe, fale a verdade, não minta, use a linguagem para glorificar a Deus e honrar o seu irmão, não use a sua língua para difamar o seu irmão, que a nossa linguagem seja uma linguagem que glorifique ao nosso Deus, que a Igreja Batista em Passagem de Areia possa ter essa perspectiva bíblica de que as nossas palavras, nossas ações e pensamentos devem em tudo glorificar a Deus e abençoar a vida dos outros. Amém? Vamos orar?